Glória a Deus. Então vamos para a próxima e última ministração. Vocês ainda me amam? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Na sexta-feira eu falei sobre o que era sabedoria e tudo que a gente falou aqui, né, todas as coisas que eu quis trazer para vocês de uma forma muito simples e da forma mais clara que eu consegui. Ela vai desembocar num lugar chamado relacionamento. Eu falei na sexta-feira como nós temos enfrentado problemas de relacionamento nos casamentos, pais com filhos, mães e filhos, filhos e pais, problemas de relacionamentos na igreja, problemas de relacionamentos no trabalho. Gente, até o trânsito foi afetado com problemas de relacionamento. Ninguém tem paciência, hoje se mata porque eu fiquei chateado, porque você me fechou. As coisas estão perdendo um valor que não deveria ser perdido nessa questão relacional. Um relacionamento entre nós, ele é um sino da nossa espiritualidade. Vai falar muito sobre nós, a forma como nós nos relacionamos com pessoas, né? Não adianta você ser uma bênção na igreja se você sequer dá boa noite para o porteiro da sua casa, do seu prédio. Que tipo de espiritualidade é essa? E a gente acaba vendo muitas pessoas com uma fé muito confusa, e Deus se revela através dos relacionamentos. É que a gente acha que eu me relaciono com Deus e isso é suficiente. Não é. A sua relação com Deus vai ser balizada e revelada na sua relação com o seu próximo. Então, Deus, ele se revela através dos relacionamentos. A palavra de Deus diz que eles sejam um comigo. Quando Deus quer nos mover para um outro nível, para um outro lugar, ele não usa coisas, ele usa pessoas. Pessoas para te falar, pessoas para te exortar, pessoas para orar com você, para caminhar com você, para segurar na sua mão. Deus usa pessoas. Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu ser amado na vida da irmã que está aí do seu lado. É uma grande oportunidade que você tem de amar o Senhor, amando essa querida que está do seu lado. Mas a gente precisa ter um código de conduta que anuncia esse evangelho que a gente prega. Uma forma de ser. Tiago 3,13 diz que se você é sábio e inteligente, demonstre com atitudes de mansidão, de sabedoria, através do seu procedimento. Ou seja, através da sua atitude. Quem é você? Não é o que eu faço, é quem eu sou. Porque o que eu faço, muitas vezes, vai maquiar quem eu não sou. Fazer muita coisa não significa tudo. Tem uma parte que é linda, como você se envolve com a obra de Deus, como você quer fazer as coisas para Deus, como você quer servir alguém, como você quer pregar no presídio, orar com os enfermos. Lindo isso. Mas se isso não revelar o espírito manso que há em Jesus, se isso não revelar a humildade do seu coração, que faz parte do caráter do nosso mestre, do que vai adiantar? Se você fere as pessoas que estão com você, se você é grossa, tem mulher que dá tanta patada, não parece ser humano, parece que, não vou falar, vai que alguém recorta isso. Mas se dá patada, você sabe que não é uma pessoa humana. É difícil de falar com ela. Qualquer
jeito que você chega nela é tenso. Ai, ele não vai entender. É tão bom quando a gente caminha com alguém na liberdade de ser quem a gente pode ser. Tem dia que a gente vai estar bem, mas no dia que a gente não estiver bem, isso também não dá o direito de ser grossa com ninguém. Você pode ficar triste, chateada, você pode estar tão... Mas que direito nós temos de maltratar alguém porque eu não estou bem? Então a gente vai criando essa, sei lá, uma cultura estranha dentro da igreja, como se os nossos relacionamentos interpessoais não fossem uma coisa espiritual. A vida espiritual é muito mais natural do que a gente imagina. Como a gente está precisando voltar a ser nobre. E nobreza não tem a ver com dinheiro. Filipenses 2:4 vai dizer assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Lúcifer rompeu a sintonia da humanidade quando ele disse: eu. O reino de Deus somos nós. Pai nosso, o pão é nosso. Nem Deus é Deus sozinho. Deus, Jesus, o Filho, o Espírito Santo. Façamos o homem. Deus não estava só. Mas a gente é tentado às vezes a caminhar só. É o que eu penso, é o que eu acho. Não é o que a Bíblia diz, ela diz, mas aí a hora que eu vou praticar, o egoísmo parece que me envolve. O egoísmo vai te trair. Enquanto você estiver pensando só em você, daqui a pouco você está isolada. E uma das armas do inferno é esse isolamento. Você vai ficar sozinha, ninguém te suporta. Que quando você precisa manifestar Jesus na vida de outra pessoa, não estou afim, aquela irmã é muito difícil. E você? E eu? Então, queridas, uma mulher sábia, uma mulher abençoada, ela não produz bênção para si mesma. É sempre para abençoar outra pessoa. Não adianta a gente ser mãe de pet, né? Nada contra, a gente até já teve uma cachorrinha, mas não adianta você ser tão amorosa com o pet se você ignora o ser humano. Está errado. E eu creio que Jesus, ele quer transformar e restaurar as nossas relações, porque Jesus viveu uma vida inteira debruçada em relacionamentos, com pessoas fáceis e com outras, a maioria delas, pessoas que a sociedade não queria estar. Jesus, era para lá que ele ia. Ele era atraído por essa relação. E hoje eu quero falar de um lugar que atraía Jesus por causa dos relacionamentos que ele tinha. Deus não é Deus de como. Deus não é Deus de como. Ele é Deus de onde. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Adão, onde você está? Deus não perguntou a Adão: o que você fez, meu filho? Que bagunça é essa? Você nunca teve vergonha, agora você está com vergonha de mim? O que é isso? O que você fez? O que você aprontou? Me fala. Deus não se interessa. Como é que a gente se envolve com as confusões que a gente se envolve? Mas ele pergunta: onde? Onde nós estamos? Onde está o seu coração? Onde está o teu tesouro? Ali também está o teu coração. E Jesus foi atraído para uma casa, para um lugar onde haviam pessoas. E eu estou
estou falando de uma cidade que abrigava essa casa onde Jesus era traído. Uma cidade chamada Betânia. Betânia significa casa de pobres ou casa da aflição, fragilidade. Betânia ficava no subúrbio de Jerusalém. Era uma cidade pequena, sem muita expressão, um lugarejo sem relevância política, econômica. Mas foi onde Jesus realizou milagres, onde Jesus teve encontros significativos, e também era para ele um lugar de descanso. Betânia, eu acho que era um dos lugares favoritos de Jesus. Mas o que tinha nessa casa que atraía tanto Jesus? Era um lugar sem nenhuma relevância, não era um grande centro, um lugar sem importância até histórica, mas era para lá que Jesus ia, porque ele se relacionava com algumas pessoas que marcaram a vida dele. Foi por causa de um amigo chamado Lázaro que ele chorou. Lázaro era irmão de Maria, de Marta. Nós conhecemos essas duas personagens, falamos muito sobre ela. Então a gente percebe que em vários momentos da vida de Jesus ele esteve em Betânia. Mas por que o mestre gostava tanto de ir para lá? A nossa casa precisa ser uma casa de Betânia, onde as pessoas são atraídas pelo que é oferecido nessa casa. Jesus ia também, além de se relacionar, ele ia para lá para descansar. E às vezes, seu esposo sai de casa cedo, demora a voltar. Ele podia voltar bem mais cedo, mas talvez ele não lembre da sua casa como um lugar de descanso, como uma Betânia. A gente precisa oferecer esse fardo leve para quem mora conosco, para quem anda com a gente. Levar na nossa bagagem água, vinho da alegria, água para matar a sede. Eu penso que Jesus, quando lembrava de Betânia, era tem um lugar nessa terra que vou poder sentar à mesa, conversar com os meus amigos, rir, gente, por favor, resgate o bom humor nas casas de vocês. Mas agora eu sou muito crente, agora eu entendi tudo sobre sabedoria, então agora lá em casa, a hora que eu acordar é só versículo daqui, versículo aqui, versículo dali. Meu filho falar alguma coisa, eu já vou repreender em nome de Jesus, pôr a mão na cabeça dele. Para com isso. Você é humana. Quanto mais humanas nós somos, mais espirituais a gente se torna. Então, resgate a leveza dentro de casa. Vai rir um pouco. Conta histórias engraçadas. Ria das histórias sem graça, às vezes que o filho traz. Mas ria com ele. Algumas coisas me chamam a atenção que eu imagino que tinha em Betânia. Havia uma mesa preparada. E hoje esse movimento de mesa é tão lindo, né? Tão maravilhoso. Eu quero ler João 12, que fala desse momento que Jesus estava em Betânia, na casa de amigos. João 12, 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali
uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Eu fico pensando, né? Marta estava na cozinha preparando, e Lázaro estava conversando com Jesus sobre a semana, sobre o trabalho. Jesus, pensa, o trânsito aqui em Betânia está ficando complicado. É uma cidade pequena, mas precisa de ver como é que está. Sabe, essas conversas normais. Eu fico imaginando que Lázaro não ficava assim, olhando para Jesus, revela para mim, Jesus, o que vai ser amanhã. Não, ele se relacionava com Jesus da forma mais simples, mais natural possível. Ele estava à mesa com Jesus. E a mesa fala desse lugar onde a gente precisa parar. Eu penso que Lázaro virou o celular dele assim, ó. Não vou nem mexer com o WhatsApp. Tanta mensagem para responder, Jesus. Agora eu não estou afim. Vamos aqui papear, pega uma aguinha aqui, vamos comer um pão, vamos dar uma relaxada. Sexta-feira, vamos lá. Quanto tempo você não põe uma mesa para sua família? Você não prepara uma mesa gostosa, sim. Mesa não tem a ver com taça. Mesa posta, é linda, a gente está vendo um monte de coisa, é maravilhoso. Mas cuidado, se você acha que só a mesa de Jesus, onde Jesus estará, só estará se tiver um suplá dourado, com um prato não sei das quantas, com a faca do lado de cá, com o copo da taça disso. Para com isso. Toda mesa é comum, até que Jesus se senta nela. Deixa ele, convida ele. É um copo de extrato de tomate. Senta. Tenha tempo. Gente, a gente precisa voltar a ser atenciosa com as pessoas. Porque a gente está muito desatenciosa, indelicada. Eu me pego às vezes indelicada e eu peço perdão às vezes quando sou indelicada. Se alguém vir falar com você, para e olha no olho dela. Primeiro, você está demonstrando um interesse naquilo que a pessoa está falando. E segundo, você está mostrando que você é uma pessoa educada. Lembra quando a nossa mãe falava assim: sua mãe te deu educação? Não. Ou você falava com outro menino, né? É sempre a mãe, né? A gente é educada. Alguém ensinou pra gente os bons modos. A gente está se perdendo, não sei porquê. A mesa é lugar de você dar atenção, olhar no olho. Deixa o celular um pouco. Na casa de Betânia havia isso. Penso que lá tinha lugar de colocar os sapatos e os celulares. Ninguém mexia no WhatsApp nem no Instagram naquela época, não. Havia uma mesa preparada. É comunhão, é intimidade. Proximidade é diferente de intimidade. Proximidade é você conhecer alguém, saber algumas coisas dela. Por exemplo, você pode conhecer o Neymar. Você pode saber um monte de coisa do Neymar. Onde ele nasceu, o nome da rua, a primeira escola que Neymar Júnior estudou. Sim? Capaz que você sabe muita coisa, muito mais do que amigos dele. Mas você nunca, eu acho, vai ser convidada para ir para a casa dele. Ou vai? Tem alguma amiga do Neymar aqui? Porque na nossa casa entra que a gente tem intimidade. Às vezes você conhece muito sobre Jesus, fala muito, sabe até versículos de cor, mas há quanto tempo você não para se relacionar com Jesus? A gente entra de domingo a domingo, está na igreja, está fazendo várias coisas. A gente se envolve com a obra de Deus, mas não se envolve com Deus da obra. A gente está distante. Na casa onde Jesus era traído havia uma mesa. Quando a gente está aqui na frente, no púlpito, nos microfones, as pessoas imaginam, vocês imaginam como eu sou, mas nenhuma de vocês sabe como eu realmente sou.
Mas quando a gente vai para uma mesa, você começa a perceber um pouco mais de mim. Muito mais nuances do que eu falo aqui. Porque a mesa é esse lugar de intimidade, onde a mesa é posta, mas a gente é exposta, sabe? Ali você fala, ali alguém está te ouvindo. Tem tempo, a mesa é tão de Deus, que ela aciona os 5 sentidos. Você senta à mesa, você sente o cheiro da comida, você vê a comida, você toca em alguém para falar assim, passa aquele arroz para mim. Você ouve, é de Deus demais, mas a gente assenta na mesa correndo, não tem tempo. Prepare uma mesa na sua casa. Em 2009 eu preparei uma mesa. Deus falou, prepara uma mesa. Você vai chamar essa mesa, esse jantar. Eu falei hoje do jantar de envio, né? Mas a gente fez um jantar e Deus falou, você vai chamar esse jantar de honra. E eu, é? Entendi. Não pode ser um jantar de gratidão? Não, é de honra. E foi um ano muito difícil para nós. A gente denominou esse ano o ano que a gente não morreu. A gente foi bem desonrado, muito envergonhado por algumas situações financeiras que nós enfrentamos. E eu fiz esse jantar, os meninos eram adolescentes. Eu vou resumir aqui. A gente se assentou à mesa e naquele ano foi o pior ano da nossa vida. Para mim e para o Ailton, né, principalmente, porque os meninos eram adolescentes. E aí eu fui honrar. Eu comecei pelo meu mais novo, ai, que lindo, você é uma bênção, blá, blá, blá. Falei um monte, livremente. Fui honrar o Caio II, o príncipe. Nossa, você foi super bem na escola, os dois tinham sido, apesar daquele ano tão conturbado e confuso que a gente viveu. Foi ótimo honrar. Mas na hora que eu tive que honrar o Ailton, eu tive muita dificuldade. Porque o que nós passamos foi tão difícil, havia tanto desgaste na nossa relação. Não houve nada de separação, nem adultério, nada disso, mas foi muito desgastante, no nível de escassez que a gente chegou. E ele estava sofrido. E eu comecei a honrá-lo, por ele ter permanecido fiel a Deus, por ele não ter esmorecido. E foi um chororô. E os meninos nos viram chorando. Sabe, na mesa a gente rasga o coração. Às vezes você não vai estar bem, deixa o seu filho ver que você não está bem, não tem problema, você não é super mãe. Se permita também falhar algum dia. Eu sei que a gente quer ser bem fortuna, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, deixa. E foi lindo tudo que a gente viveu naquela mesa. E eu sei que os meninos não se lembram do prato que eu coloquei, da taça, se tinha, nem tinha taça, eu acho que nem tinha taça. Eles não se lembram da comida que eu servi, mas eles se lembram do momento que nós vivemos como família. Isso nos fortaleceu de tal forma que hoje eles reproduzem algumas mesas na casa deles. E a gente já foi convidado para algumas dessas mesas. É um princípio. Há quanto tempo você não prepara uma mesa para a sua família? Para honrar, para agradecer. Sempre no final do ano a gente também faz uma mesa de gratidão, chama os meninos e fala, e aí, como é que foi o ano? Foi bom? Cada um fala dos seus sonhos, o que foi difícil, o que não conseguiu. A gente vai conversando e é muito gostoso isso. E nessa mesa, na casa de Betânia, tinham algumas essências. Tinha a essência do serviço. Marta carregava, a essência do serviço.
E a gente às vezes detona Marta, mas ela nos ensina muito. O problema não era o que ela fazia, mas era o que estava no coração dela, enquanto ela fazia. Tinha a essência do milagre. Lázaro morreu e Jesus ressuscitou. Havia um milagre. Mas havia uma mulher nessa casa que carregava uma essência de um perfume que foi derramado aos pés de Jesus. E eu sei que tem mulheres aqui que carregam uma essência linda de se derramarem diante do Senhor Jesus, mesmo que custe algo muito caro para elas. E essas mulheres, eu creio que nós todas seremos assim, somos assim, essas mulheres que carregam a essência, elas não se movem por serviço e também por milagres. Eu sou uma pessoa que acredito muito que vou subir sem muitas respostas de Deus na minha vida. Eu não acho que Deus tem a obrigação de me dar satisfação. Ele faz o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas carregadoras da essência não se movem por serviço. O que eu vou ganhar? Eu vou fazer para ser vista. Não, eu preciso de um milagre, por isso que eu vou lá nessa conferência. Se Deus não fizer um milagre nesse dia, acabou. Não, ela quer entregar. Mulheres que carregam essa essência, elas não querem receber. Elas precisam receber. Mas não é isso que move elas. E essas Marias são essas carregadoras da essência. Foi o que aconteceu aqui. É uma passagem tão conhecida. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com aquele cheiro de perfume. Queridas, o que as pessoas têm sentido da essência que você carrega? Todas nós temos alguma essência. Mas a Bíblia diz que nós somos um bom perfume de Cristo Jesus. Será que as pessoas sentem o cheiro de Jesus em nós? Eu penso que também algumas coisas que Jesus queria ensinar nessa mesa, nessa casa, era sobre discernimento. Volta o capítulo aí, capítulo 11, no versículo 5. Uma casa onde Jesus está tem discernimento. Versículo 5, perdão. Diz assim: Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Então, para de achar que Jesus não era muito fã de Marta. Jesus amava Marta. Vamos salvar a pele da Marta aqui. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Nós precisamos ter discernimento nas coisas. Jesus anda no tempo dele. Eu vi uma dessas mensagens de WhatsApp que a pessoa põe lá alguma frase que fala assim: nem Jesus responde na hora. Isso é bom para a gente ter paciência. Ah, fulana não me respondeu. Ela virou 2 vezes lá, ela não me respondeu. Gente, às vezes não dá para responder. Às vezes ela nem olhou direito o que você falou. Depois ela vai lá ver. Às vezes ela não quer te responder na hora. Jesus também não vai te responder na hora que você quer. Ele anda no tempo dele. Lázaro morreu, o amigo dele. Demorou 2 dias. Que doideira, gente. Ele demorou 2 dias. E a gente está querendo tudo rápido. A gente está sem esse discernimento de tempo. Deus vai chegar na hora exata. Ele não se atrasa. Ele não adianta. Ele é o Senhor do tempo. O tempo Kairos habita nele. Mas o nosso Cronos deixa a gente acelerada, deixa a gente louca, maluca, evoluindo para a loucura.
Porque a gente não sabe esperar. Lembra do paciente de ontem? O paciente é internado porque ele precisa de cura. Ele tem que esperar. Uma casa onde Jesus está, ela também tem revelação. João 11:17. Eu vou ler aqui. Tudo isso nesse ambiente da casa de Betânia. Quando Jesus chegou, então vocês imaginam, Lázaro morto. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, eu sei, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta andava com Jesus, sim ou não? Estava na mesma casa de Jesus, sim ou não? Mas ela não conseguia entender o que Jesus estava falando. Às vezes Deus está falando algumas coisas que você não está entendendo. E aí a gente quer tirar satisfação, mas chegou atrasado, hein, Jesus? Se o Senhor tivesse aqui, Ele não teria morrido. E a gente é bicuda ainda. As pálpebras, lá em cima, altiva, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que tivesse a obrigação de concretizar os nossos sonhos mais insanos, mais loucos. Jesus anda no tempo dele, e Ele vai falar coisas para você que você precisa estar conectada com Ele, para você entender. Revelação revela a ação. Jesus estava falando para ela: olha aqui, eu vou ressuscitar. E ela: não, tudo bem, eu sei que lá no último dia Ele vai ressuscitar. E às vezes Deus está falando: eu vou fazer. Você fala: não, eu já ouvi essa promessa há muito tempo, mas nunca se concretiza. Uma casa onde Jesus está, a gente precisa ter a revelação de quem Ele é, e do que Ele vai fazer, e quando Ele vai fazer, e descansar nisso. Lembrei daquela música: a gente precisa entender o que Deus está falando. A gente está sem entendimento. A gente é consumidora do Evangelho, de conteúdo, gospel, mas a gente não está se relacionando com Jesus. Seja conectada com o timing de Deus. Ele tem a hora certa. Se você perder isso, você vai ficar confusa, frustrada, sem fé, incrédula. Marta talvez estivesse nesse momento, ela perdeu o timing. João 11:20 é exatamente esse momento aqui. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar. Maria, porém, ficou em casa. Quem está posicionada discerne que hora que tem que ir e que hora que tem que ficar. Marta estava aflita. Quando Jesus apareceu lá, ela correu. Mas Maria, aquela que carrega a essência, que tocou Jesus, ficou sentada em casa. Muitas vezes nosso id é ficar. Ai, mas eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser usada por Deus. Então fica sentada em casa.
Deus conhece o nosso coração. Ele viu em Maria que não ficou agoniada com a situação, embora ela estivesse triste e de luto pela perda do irmão. Mas quem chamou Maria foi Jesus. Jesus te chama pelo seu nome. Não adianta você correr, passar na frente, tentar ajudar Deus. A gente tem uma facilidade de querer ajudar Deus numa situação. Não faz isso, fica sentado em casa. Deixa Ele chamar você pelo nome. Foi isso que aconteceu. Olha o versículo 28. Que lindo, que lindo. Depois de todo esse diálogo de Marta com Jesus, toda atropelada, sem entender nada que Jesus estava falando para ela. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse: o mestre chegou e está chamando você. O mestre está aqui, ele está chamando você pelo seu nome. Para você entender um pouco mais, para você se relacionar um pouco mais. Quando Maria ouviu isso, ela se levantou depressa e foi até ele. Obediência imediata. Às vezes Deus está te pedindo coisas, você está relutando. Ai meu Deus, será que é de Deus? É. Você sabe que é. Você está com medo de obedecer. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. E Maria foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Jesus chamou a Maria. Os judeus que estavam lá na casa com Maria, é interessante que quando Marta foi encontrar com Jesus, ninguém acompanhou ela. Mas quando Jesus chamou Maria, olha o que aconteceu. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na. Uma mulher que carrega a essência de Jesus, ela é seguida. As pessoas querem estar perto dela. Onde é que ela está indo? Deus está falando com ela. Eu quero ficar perto, eu vou receber. Ela me inspira. Ela é um sal. Nós somos o sal da terra. Essa mulher que carrega essa essência, ela é um sal que gera sede. Eu quero ficar perto dela. Marta também foi chamada. Jesus não se impressiona com os nossos serviços. Marta carrega a essência do serviço. É importante, mas Ele não se impressiona com os nossos serviços. Às vezes a gente quer mostrar coisas que fazemos, porque no fundo a gente quer glória para nós. Jesus conhece muito bem isso, denuncia muito o nosso coração, que é altivo, que é orgulhoso. Mas Maria tinha essa humildade. Tudo que não é permeado por uma profunda, por uma verdadeira humildade diante de Deus e diante dos homens, não tem valor. Nós precisamos ter humildade para saber a hora de ir e a hora de não ir, para saber a hora de falar e da hora de não falar. Uma mulher que carrega a essência, ela se torna uma referência, ainda que as pessoas nem saibam muito sobre ela. A essência que ela carrega, onde ela vai passando, o cheiro vai exalando e perfuma todo o ambiente. Marta se levantou, ninguém foi. Mas quando Maria se levantou, todos a seguiram. E eu sei que tem Marias se movimentando com muita graça, com muito favor de Deus, porque tem Marias sendo obedientes no nosso tempo. E elas têm perfumado por onde elas passam. Marta não teve essa influência, mas Maria teve. Às vezes a gente quer influenciar tanto, fazendo coisas, mas o que Jesus quer é que você seja uma influenciadora, só derramando a essência dele que há em você. Onde estão as Martas, as Marias desse congresso? Talvez você esteja mais pro lado de Marta, querendo fazer,
E aí você fica agoniada, inquieta, e ainda criticando quem está fazendo diferente de você. Tem Maria se movimentando aí em movimentos muito leves, que nem fazem muito barulho, mas elas estão tocando o coração de Jesus. A gente não pode se movimentar por emoções, por movimentos. Agora a conferência tal é a que está bombando. Vamos para lá. Cuidado. Cuidado com esses movimentos. É hora da gente se movimentar por amor, pelo desejo de ser mais íntima de Deus, pelo desejo de se relacionar com aquele que está lá em Betânia, com Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, passaram já por feridas, decepções, inclusive em instituições religiosas. Um lugar onde a gente não podia ser, né? Ferida, mas a gente é. Porque onde tem gente, vai rolar alguma coisa. A gente vai ser ferida e a gente também vai ferir pessoas. Mas quando nós entendemos que essas feridas são processos de Deus para nos amadurecer, você vai compreendendo, você vai liberando o perdão daqui, você vai relevando dali, você vai se calando daqui, e a essência de Jesus vai passando, onde você se movimenta, vai cair essa essência. Mas muitas vezes o seu coração está fechado. Não vou mais me relacionar. Eu não confio mais em pessoas. Já fui muito ferida, liderança me feriu, amigas me feriram, amigas de trabalho, colegas de trabalho me feriram. Eu não confio mais, eu não acredito mais. E aí você se fecha, com medo às vezes até de perder essa essência que você carrega. Não se preocupe, a sua essência não vai se perder. Quebra esse vaso, como Maria fez aqui. Quebra esse vaso do orgulho, quebra esse vaso da falta de perdão, quebra esse vaso da altivez de espírito, quebra esse vaso da fofoca, quebra esse vaso da maledicência, quebra esse vaso de você achar que você é melhor que outra, quebra o vaso dessa vaidade em relação ao que Deus te deu. Títulos, posições, cursos, faculdades, empregos. Quebre isso na presença de Jesus. Nunca foi sobre o vaso, mas sobre a essência que nós carregamos. Nós somos vasos de barro, não tem valor o que eu tenho, o que eu fiz. Não tem valor. O que importa é a essência que está aqui dentro de mim, que eu vou derramar nas minhas relações. Maria quebrou o vaso. Era um vaso caro, você sabe, era um vaso caríssimo. Era tão caro que Judas, que só pensava em dinheiro, ficou indignado. Ele já fez as contas. Está aqui na Bíblia, depois você lê. Mas Jesus valorizou a atitude de uma mulher que só queria ficar aos pés de Jesus. O cheiro invadiu aquela casa, o perfume daquela mulher invadiu. A essência que você carrega vai invadir o coração dos seus filhos. A essência que você carrega, quando você quebrar, tem que quebrar. Nós temos um oleiro que olha o vaso e fala: não está bom ainda, eu vou precisar quebrar e fazer de novo. Às vezes é melhor você agir como Maria, que espontaneamente, voluntariamente quebrou algo muito caro, mas que derramou aquele perfume que invadiu a casa inteira. Mulheres desse tempo estão entendendo que
que são carregadoras de essência. Elas não estão preocupadas com o frasco. Elas não estão preocupadas com o vaso. Elas estão quebrando tudo. Elas querem largar lugar de visibilidade. Elas querem largar lugar onde elas são reconhecidas, onde elas são aplaudidas. Elas querem quebrar isso. Isso não faz mais sentido quando você está aos pés do Mestre. Elas abandonam esse lugar de destaque para se esconderem numa casa simples onde Jesus está. Essas essências são derramadas através da vida de mulheres tão improváveis. Talvez você hoje fale, Márcia, não tem a menor condição. Eu vim até porque a amiga insistiu tanto, mas a minha casa está uma bagunça. Meu coração está tão doido, está cheio de tantas coisas ruins. A Bíblia fala do vaso de alabastro, que foi esse vaso que Maria quebrou. E esse vaso, ele é feito de lascas. São lascas de uma rocha, semelhante a um mármore. Caro, coisa muito... Eu fico imaginando a beleza desse vaso. E esse mármore, essas lascas de mármore são retiradas das cavernas que ficam próximas a algumas nascentes. Talvez hoje você literalmente se enxerga como cheia de lascas, fissuras, pedaços. Porque às vezes você, por causa de feridas, por causa de dores, se escondeu numa caverna para sobreviver. Se fechou para sobreviver. E Deus está te falando, sai hoje, pode vir, eu estou te chamando. Tem um vaso, você estava nessa caverna e esse tempo, esse processo acabou. Eu quero te curar, para você continuar fazendo o que você sempre fez. Mulheres aqui que abandonaram chamados, estão lá dentro dessas cavernas, mas lá dentro o Senhor está edificando você. Ele está te tirando dessas cavernas. Essas mulheres são trazidas para fora, carregando esse material do vaso de alabastro, que foi feito, forjado na dor, no silêncio, no anonimato, na solidão. Aleluia. Talvez você se escondeu para não morrer, mas tem vida aqui fora. Você já entendeu o que é ter sabedoria? Eu já dei alguns endereços para vocês aqui ontem. Hoje a gente falou sobre uma edificação, sobre uma construção. Mas Ele está te chamando hoje para que você quebre o vaso. Algo que é muito valioso para você. Eu não sei o que é. Talvez o seu casamento seja esse algo precioso que você às vezes está colocando no lugar de Jesus. E Ele quer se relacionar com você. Eu não sei qual vaso você vai quebrar hoje, mas ele precisa ser quebrado, para que a essência que está aí dentro de você, já está aí dentro de você. Eu sei que tem algumas mulheres que estão sentindo aí alguma coisa assim. Deus está falando comigo, eu não tenho nem ideia de que seja, mas eu sei que tem. E você já sabe quem que você precisa quebrar. Que vaso. Eu queria que o louvor subisse, o pessoal do louvor, e a gente cantasse a boa parte. Maria foi essa mulher que escolheu a boa parte. E essa parte não pode ser tirada de nós. Mas é necessário quebrar um vaso. Qual vaso você precisa lançar no chão, para que a essência
que há em você, essa essência que foi construída. Nesses dias que você está aqui, eu sei que Deus está falando com você sobre tantas coisas. Algumas mulheres vieram falar para mim coisas que eu nem imaginei que Deus pudesse mostrar para elas, que eu estava falando de outra coisa, e Deus mostrou outras coisas. Então desde sexta-feira a gente está aqui falando, construindo, erguendo, mas isso não é para ficar com você. É meu, agora eu sou curada e pronto, eu entendi. Isso é para ser devolvido. Que isso não te traga nenhuma vaidade, mas que você libere o que você recebeu, para sair essa essência de você, esse perfume, que outras pessoas também precisam sentir de você. Feche seus olhos. Não converse com a amiga do lado. Esse é um momento muito seu. Imagina que você entrou nessa casa lá em Betânia. Essa casa é simples, tá? Não é nenhuma casa de condomínio fechado. Uma casa simples, com uma mesa, talvez com uma garrafa com água. E Jesus ali, se assentado, esperando você chegar. E você chega e começa a conversar com Jesus sobre a sua vida, sobre toda a sua trajetória até aqui, até o dia de hoje. Vai contando para Jesus assim: Pô, Jesus, eu nasci num lar que não foi muito legal. Talvez algumas mulheres aqui foram abusadas por pessoas próximas, pessoas que deveriam protegê-las, não protegeram. Sabe, Jesus, aquele dia foi tão difícil. Eu fui ferida, fui roubada na minha infância. Mas sabe, Jesus, depois eu até encontrei meu marido, me apaixonei por ele, a gente casou, nós tivemos uma família tão linda. Mas eu ainda não consigo perdoar o meu abusador. Ou talvez a sua história nem seja de abuso, mas conta para Jesus o que te trouxe até aqui. Não só suas conquistas, mas suas dores, suas feridas. O que você está segurando de tão importante que você não quer quebrar, não quer mostrar para Ele. Ele já sabe tudo. Ele só quer ter um tempo com você. Tudo que eu tenho, eu quero derramar aos seus pés. Tudo que eu sou, toda a minha história, toda a minha vida do passado, quero derramar aqui, Jesus. Quero quebrar tudo aqui agora, porque não importa mais o que foi, o que passou. O que importa agora é esse momento aqui nosso, eu e o Senhor. Me mostra, Jesus. Mostra pra gente, Senhor, aonde a gente ainda precisa liberar perdão. Pessoas que passaram pela sua vida e te feriram, e você fingiu que está tudo bem, mas não está tudo bem. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você quebrar o que às vezes está debaixo do tapete. Você acha que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Isso tem te trazido peso. Você está exausto, você nem sabe por quê. Jesus está te falando: olha, quem sabe? Volta lá, pede perdão, ou libera o perdão. Quebra esse orgulho. Perdoa quem te feriu. Perdoa quem falou mal de você, quem te caluniou. Sabe, quando a gente está na mesa com Jesus, não tem nada que é mais importante do que ouvir o que Ele tem para nos dizer e a gente obedecer exatamente como Ele está falando para a gente fazer.
Ajuda a gente. A gente quer deixar aqui hoje aquilo que às vezes está nos impedindo de viver o teu propósito, de viver uma vida leve, de ser uma mãe melhor, de ser uma esposa que alegra o coração do seu esposo.